No deserto do Sinai, o Senhor falou mais uma vez a Moisés. Já fazia 1 ano e 1 mês que os israelitas haviam saído do Egito. Agora, enquanto acampavam perto do Monte Sinai, Deus deu uma ordem clara. Façam um recenseamento de toda a comunidade israelita. Contem todos os homens de 20 anos para cima, todos os que podem servir no exército, organizados por tribo e família. O primeiro censo. Então Moisés, juntamente com Arão, obedeceram sem hesitação. Cada tribo enviou um líder para ficar ao lado deles, representando sua linhagem familiar. Da tribo de Ruben, o primogênito, 46.500 homens prontos para a guerra. Simeão contribuiu com 59.300. Gade ofereceu 45.650. Judá, o maior, gerou 74.600. Depois veio Issacar, com 54.400. Zebulon, com 57.400. Efraim, 40.500. Manassés, 32.200. Benjamim, 35.400. Dan, 62.700. Asser, 41.500. E, finalmente, Naftali, com 53.400. O número total de homens preparados para a batalha em todas as 12 tribos, 603.550. Mas uma tribo não foi incluída na contagem: os levitas. Formação do acampamento. Deus lhes deu um propósito único. Eles não deveriam ser contados entre os soldados. Seu papel era sagrado. Eles deveriam cuidar e guardar o tabernáculo, a morada de Deus entre o povo. Então o Senhor preparou todo o acampamento. Ao leste, de frente para o nascer do sol, acampavam Judá, Issacar e Zebulon. Eles liderariam quando o acampamento se movesse. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. E ao norte, Dan, Asser e Naftali. Bem no centro, ao redor do tabernáculo, estavam os levitas, um muro espiritual de proteção. Cada tribo tinha um lugar. Cada pessoa tinha um papel. Ordem, direção e unidade, estabelecidas por desígnio divino. O chamado dos levitas. Deus então deu a Moisés outra instrução. Traga a tribo de Levi para perto e separe-os para o serviço. Em vez de exigir que o primogênito de cada família fosse sagrado, Deus reivindicou toda a tribo de Levi em seu lugar. Os levitas foram divididos em 3 grupos familiares. Item Gersons, responsáveis pelas coberturas das tendas, cortinas e cordas. Item Coatitas, responsáveis pelas coisas santíssimas. A arca da aliança, o candelabro, o altar. Item Merarites, zeladores da própria estrutura, as armações, bases, pilares e pinos. Cada grupo tinha um chefe, uma função e uma posição no tabernáculo. Suas vidas giravam em torno da santidade. Deus também ordenou um censo separado apenas para os levitas, de 1 mês de idade para cima. 22.000 homens levitas foram contados. Então, em uma troca simbólica, Deus aceitou os levitas no lugar dos 22.273 primogênitos de Israel, com uma pequena diferença paga em prata como redenção, manuseando as coisas sagradas. Em seguida, Deus deu instruções muito precisas. Somente homens entre 30 e 50 anos podiam servir nas tarefas mais sagradas do tabernáculo. Eles eram fortes o suficiente para carregar e maduros o suficiente para respeitar o perigo do sagrado. Quando chegou a hora de mudar de acampamento, Arão e seus filhos deveriam cobrir os itens sagrados, antes que os coatitas pudessem carregá-los. Ninguém, nem mesmo os levitas, podia olhar ou tocar diretamente nos objetos sagrados. Se o fizessem, morreriam. Deus não era cruel. Ele era santo, e a santidade tinha um peso. Uma lição que eles carregariam, literalmente, pelo deserto. Pureza no acampamento.
Então o Senhor falou novamente: ordene ao povo que mantenha o acampamento limpo. Qualquer pessoa com doença de pele, qualquer pessoa impura por secreção corporal ou contaminada pelo contato com os mortos, deveria ser enviada para fora do acampamento, até que fosse declarada limpa. Por quê? Porque o próprio Deus vivia no meio do acampamento, e sua presença exigia pureza. Deus também deu leis sobre restituição. Se alguém prejudicasse um próximo, deveria confessar seu pecado, devolver o que havia roubado ou danificado, e adicionar 1/5 a ele, uma multa de 20%, para consertar a situação. Finalmente, veio a lei da oferta por ciúmes. Se o marido suspeitasse da infidelidade da esposa, ele poderia levá-la ao sacerdote. Um ritual se seguiria: água benta misturada com pó do chão do tabernáculo, um juramento proferido em voz alta, uma bebida engolida em julgamento solene. Se ela fosse culpada, Deus a tornaria conhecida. Se fosse inocente, ela seria inocentada e ilesa. Leis difíceis, mas elas foram criadas para proteger o vínculo sagrado do casamento e para evitar que falsas acusações destruíssem vidas. 6. À medida que o acampamento se acomodava em ordem divina, com cada tribo sabendo seu papel, e os levitas cercando o tabernáculo, o Senhor continuou a moldar os corações de seu povo, não apenas externamente, mas em devoção, santidade e prontidão. Voto nazireu e a bênção. O Senhor então deu um caminho para que indivíduos, qualquer pessoa, homem ou mulher, se separassem voluntariamente para ele. Este era o voto nazireu. Era marcado por 3 coisas: nada de vinho ou bebida fermentada, nenhum corte de cabelo durante o voto, e nenhum contato com os mortos, mesmo com familiares próximos. Este voto não era obrigatório, era pessoal, uma declaração de amor e dedicação ao Senhor. Quando o período terminou, eles trouxeram ofertas ao tabernáculo. Até mesmo seus cabelos eram parte do sacrifício. Então Deus deu a Moisés palavras de paz para que as proferisse por meio de Arão e seus filhos. Palavras que ainda ecoam pela história. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Estas não foram palavras casuais. Foi Deus colocando o seu próprio nome sobre seu povo. Ofertas dos líderes. Depois que o tabernáculo foi totalmente montado, os líderes de cada tribo vieram à frente, um por dia, trazendo ofertas idênticas. Embora seus presentes fossem os mesmos, cada apresentação era única, porque cada tribo era importante. Eles trouxeram tigelas de prata cheias de grãos, panelas de ouro para incenso, e animais para holocaustos, ofertas pelo pecado e ofertas de comunhão. 12 dias, 12 tribos, um altar, um Deus. Cada líder honrava o lugar de sua tribo na história. Cada oferenda, um ato público de unidade e reverência. Os levitas dedicados. Chegou o momento de nomear formalmente os levitas. Eles deveriam ser purificados, lavados com água, seus corpos raspados e apresentados à comunidade. As pessoas impuseram as mãos sobre eles, simbolizando transferência e confiança. Arão os apresentou como uma oferta movida, mas desta vez, diferentemente de grãos ou óleo, a oferta era viva. Esses homens serviriam dos 25 aos 50 anos, desempenhando funções sagradas na tenda do encontro. Depois disso, eles ajudariam, mas não liderariam. Deus honrou a experiência, mas também protegeu do esgotamento, a segunda Páscoa e a nuvem. Então, chegou a hora da primeira Páscoa no deserto, um ano depois de deixarem o Egito. Mas alguns eram ritualmente impuros e não podiam participar. Então, pediram a Moisés, e Moisés pediu a Deus. A resposta: sim, eles poderiam comemorar um mês depois.
Isso era misericórdia incorporada à estrutura. Deus abriu espaço para aqueles que ansiavam por adorar. Mais tarde, a nuvem cobriu o tabernáculo novamente. De dia, parecia uma névoa espessa. À noite, queimava como fogo. Sempre que se levantava, as pessoas se mudavam. Sempre que se acalmava, elas ficavam, seja por uma noite ou um ano. Eles só se moviam quando ele se movia. Obediência não era sobre o relógio, era sobre confiança.